Olá, sou Ana Paula Fredo, sou coach, consultora e hoje eu queria falar para esse ser hoje quase inexistente, aquele que quer uma carreira tradicional dentro das empresas. É o seu caso? Hoje, no meio de tanta gente falando de empreender, de criar sua própria empresa, existem aquelas pessoas de um grupo raro, mas que no passado eram as pessoas que formavam a grande maioria da massa de trabalhadores. As pessoas que querem uma carreira tradicional, crescer e se manter dentro de uma empresa ou de algumas empresas, chegando até o topo. E para isso, existem algumas dicas de como você fazer isso. A gente começa sempre por quem ainda não entrou no mercado de trabalho. Então pensa no processo seletivo. Você tem que se apresentar como uma pessoa que tem esse potencial. Isso não significa que você não pode ser criativo, que você não possa ter esse intraempreendedorismo, que é a capacidade de inventar dentro da própria empresa, achar oportunidades dentro da própria empresa, mas que você tem que mostrar o seu potencial. O processo seletivo normalmente é duro e ele é um processo onde você tem que mostrar o seu melhor e principalmente o seu potencial para construir uma carreira. Se você ainda nem entrou nesse mercado de trabalho, os programas de estágio, os programas de trainee são excelentes oportunidades. Eu fui trainee, na verdade, na segunda turma, na época da empresa Brahma, e foi uma coisa que eu jamais me arrependi na minha vida, né? Então foi uma grande escola, é uma oportunidade de aprendizado muito grande e faz com que a empresa tenha um olhar sobre você, porque o programa de trainee, como é um programa muito caro, todo mundo toma conta. Então isso faz com que você tenha mais chances do que a grande maioria. Bom, continuando aí nessa carreira corporativa, se você quiser uma carreira corporativa, é muito importante você ter uma formação compatível. Eu queria dizer que não faz diferença, mas estudar nas melhores faculdades, nas melhores escolas, faz sim diferença. Isso faz com que o teu networking seja melhor. E se esse não é seu caso, você não se formou numa dessas chamadas faculdades de primeira linha, uma prática comum é esquentar o seu currículo. E esquentar o currículo, o que significa isso? Esquentar o currículo significa fazer um MBA ou uma especialização numa dessas universidades depois. Então isso é uma prática comum no mercado, existem várias opções e várias modalidades, inclusive à distância, onde você pode fazer isso acontecer. Uma pergunta super comum e que sempre vem à tona é: eu trabalho numa empresa brasileira, precisa falar inglês? Precisa, gente. Precisa falar, precisa dominar o idioma. E aí não é só o verbo to be e falar que a casa é bonita, a casa é feia. Tem que saber ler, falar, escrever, interpretar no idioma. Porque mesmo que a empresa seja nacional, essa empresa pode ter braços internacionais. Ela pode ter parceiros fora do Brasil, podem surgir oportunidades de você participar de um congresso em outro país, podem surgir oportunidades de você estudar fora. Eu fiz cursos fora do Brasil e os cursos eram em inglês. Então, por que você vai limitar suas opções? Tem que estudar inglês, estudar bastante. Isso tem que ser foco se você quer construir uma carreira corporativa. E o inglês já deixou de ser a única necessidade. O ideal é que você tenha pelo menos mais um idioma. O espanhol costuma ser uma ótima opção, exatamente pela localização do Brasil, porque a gente está na América Latina, mas existem outras opções. Você vai trabalhar numa empresa francesa, o francês, você vai trabalhar numa empresa alemã, o alemão, e por aí vai. Línguas exóticas é bacana? É bacana, mas principalmente se você quer construir uma carreira internacional, porque aí você pode trabalhar na Ásia, você pode trabalhar em outros lugares, mas depende sempre dos seus objetivos. Agora, inglês, fundamental. A gente diz que inglês é aquela língua que é o Esperanto que deu certo, é a língua que todo mundo tem que falar para se comunicar no mundo. Um outro ponto super importante é a questão da aparência. Imagem é importante. Você tem que se vestir para o emprego que você quer ter. E isso não significa andar de terno e gravata, essa empresa não pressupõe esse código de vestimenta. Mas significa que você tem que estar sempre bem arrumado, preparado para uma oportunidade. Se te chamam para uma reunião com o cliente, não adianta estar de chinelinho. Se te chamam para uma reunião com o presidente da empresa, você tem que estar pronto para ir para essa reunião e não ficar desesperado porque você está com a roupa errada ou ter que pedir emprestado para o teu amigo que está do seu lado. Então, se preocupe com isso. Isso não significa ser robô, tá? Assim, eu sei que até isso acontece nas empresas. A gente consegue, às vezes, identificar qual é a área só pela roupa que a pessoa veste. Mas isso não é muito comum. Mas existe essa necessidade de estar bem arrumado, né? Roupas de boa qualidade, roupas limpas, né? Isso tudo é muito importante. Uma outra coisa é que, como tudo nas empresas, isso vai ter a ver um pouco com cultura. Então, tanto a imagem como a forma que você se comporta. Tem empresas que têm mais essa característica mais falante, mais aberta, tem outras mais fechadas. Então você tem que entender qual é a cultura dessa empresa, se é lá que você quer continuar e construir uma carreira e se adaptar ao jogo.
Não tem jeito. Você quer crescer, o funil é cada vez mais fechado e se você não cumprir algumas regras, isso não vai acontecer. Você vai ficar para trás versus outros candidatos que têm melhores condições que você. Uma outra coisa que também é importante é a gente às vezes menospreza as fichas que o RH nos dá para preencher. E a gente precisa preencher isso com verdade. Então, por exemplo, você ter mobilidade, principalmente para empresas multinacionais, faz a diferença entre você crescer e não crescer. Então, mudar para um outro estado, mudar para um outro país, tudo isso é muito valorizado dentro dessas empresas. E você tem que dizer de verdade o que você quer. Considerar oportunidades laterais. Lembra que o topo você precisa de uma experiência diversa. Então não adianta você ser um especialista na tua área, né? Então é importante que você tenha experiência em diversas áreas da empresa, principalmente nas áreas de negócio, se você é de uma área meio. Uma outra coisa que é importante pra gente lembrar é tentar não participar de grupinhos. Tomar partido, eu sou contra aquela área. Você nunca sabe como vai ser amanhã. Qual é o grupo que vai predominar. O ideal é que você mantenha uma certa distância do que acontece de brigas organizacionais que não sejam importantes. Isso não significa não tomar partido em posições ligadas à empresa, do que é a melhor escolha, da melhor decisão. Mas significa não ficar no meio das picuinhas. Isso atrapalha bastante. E você às vezes fica com fama de fofoqueiro e que isso não é bacana para a cultura organizacional. Quando você é gerente, você tem que lembrar que você representa a cultura organizacional e você, de uma certa forma, é a voz da empresa. Então, conhecer os códigos, conhecer as regras, ser capaz de reproduzir esses conteúdos é alguma coisa que dá vantagem, porque você, na verdade, vai fazer parte de um corpo organizacional. Então, você tem que seguir essas diretrizes, você tem que fazer parte dessas ideias que são difundidas por toda a empresa. Então, lembrando, para você passar por esse funil, você combina várias coisas. Então, tem a tua competência, a entrega dos resultados, a sua capacidade de networking, a sua capacidade de continuar se desenvolvendo e de aprender, a sua capacidade de olhar para fora, a sua capacidade de se portar, a sua capacidade de liderar. Ou seja, uma série de coisas. O funil realmente é muito estreito. E para ser o CEO de uma empresa, só passa uma pessoa. Então você tem que ser alguém realmente diferenciado, alguém que realmente encontra um caminho. Pode ser que tenha alguém que tenha chegado lá, que tenha feito caminhos completamente diferentes desse. E talvez essa seja uma ótima oportunidade de você dividir a sua história, de contar pra gente o que aconteceu com você e como você chegou até o topo. Seria ótimo ter os seus comentários aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a gente, divida com a gente quais são suas opiniões sobre como funciona esse mercado corporativo. Até a próxima. Tchau!